Galera, como é que vocês estão? Vocês estão bons? Espero que sim. Galera, hoje vem aquele vídeo mais bombástico que vocês vão ver referente a investimentos e finanças do YouTube. Primo Rico, Bruno Perini, Gêmeos Invest, Primo Pobre, Primo não sei o quê. Eu hoje vou mostrar para vocês o que nenhum deles mostraram referente a investimentos. Uma coisa que eu sempre assisti todos eles e eu nunca vi nenhum deles falar, nenhum deles mostrar a realidade de investir, de realmente ter uma carteira que te proporciona valorização e dividendos. E também, esse é aquele vídeo definitivo para você mostrar para aquele seu amigo, aquele seu primo, aquele seu tio, aquele seu parente que tem aquela velha concepção de investimento de que o quê? Ah, vou comprar um apartamento, vou comprar um terreno, vou construir, vou fazer casa de aluguel, vou fazer kitnet. Assim como eu já ouvi que isso é o investimento melhor do mundo, certo? Só que hoje nós temos outra realidade. Hoje, o pequeno investidor como eu, como você que está aí me assistindo, pode começar com isso aqui, ó, com 100, 200, 300 reais e investir no mundo inteiro só por isso aqui, ó, somente com o celular, certo? Então hoje vai ser o dia que você vai entender o que é investimento e o que o investimento pode fazer na sua vida. Esse vídeo é o vídeo definitivo de investimentos e finanças que nenhum youtuber fez até hoje. Então, galera, depois da introdução, bora pro vídeo sem perder tempo, porque vocês sabem que aqui o conteúdo é daquele jeito, é denso. Vamos embora, gente! Então, galera, bora pro conteúdo. Mas primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer vocês pelo canal. Já somos 6.600 inscritos. Eu dei uma parada de produzir conteúdo devido ao meu filho ter nascido, né? Também tive um probleminha, tive uma crise de pedra nos rins aí, tive que ficar um tempinho para me recuperar. Mas enfim, agora eu tô por aqui. E assim que eu consiga ter um tempinho hábil, eu estarei criando conteúdo aqui para vocês com o compromisso de sempre mostrar a realidade nua e crua, seja da impressão 3D, como eu já falei aqui, né, que teve um vídeo meu que viralizou falando a verdade, um vídeo exatamente no mesmo formato que vai ser feito esse hoje, assim como investimentos e finanças, tá bom, galera? Então, quem puder se inscrever aí no canal, quem puder ajudar a chegar a 10 mil inscritos, óbvio, se você gostar desse tipo de conteúdo, e puder também compartilhar com aquele seu amigo, com aquele seu tio, parente que tem aquela visão antiga, esse é o momento, beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos lá. Qual foi o gatilho desse vídeo? O gatilho desse vídeo foi o quê? Eu tava vendo esse vídeo aqui dos Gêmeos Invest, e eles têm esse quadro que eles reagem a diversas carteiras de investidores, certo? Então, eu vi eles reagindo à carteira, por exemplo, do Primo Pobre, e achei interessante eles mostrarem, né, a composição da carteira dele, tá? Só que uma coisa que eu não vi, e o que muitos youtubers de finanças não mostram, é qual o real retorno de todos os ativos dos quais eles investem. Isso eu não vi, eu nunca vi o Bruno Perini, nunca vi o Primo Rico, nunca vi eles mostrarem, tá? O yield médio da carteira, isso não tem por aí, inclusive os próprios Gêmeos investem. Não estou criticando, beleza, gente? Até porque eu também consumi muito conteúdo com eles, e foi exatamente com eles que eu aprendi a investir, que eu invisto desde 2014, ou seja, 12 anos aí que eu tô na área aí, investindo meu próprio dinheiro e fazendo meus experimentos. Já fiz carteira, já desfiz carteira, já investi, já parei um tempo de investir, depois voltei de novo, enfim. Sempre consumindo conteúdo e aprendendo sobre, certo? Eu sou um entusiasta, assim como você, um curioso, assim como você, e hoje você vai saber se realmente vale a pena. Eu vou te mostrar e te provar, certo? Então, beleza, galera. Esse foi o gatilho, certo? E agora, a gente vai pular para minha carteira, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Essa é minha carteira total, certo? 210 mil. 5.360 de lucro, certo? Porém, quem acompanhou, eu estava fazendo a jornada do 100k em renda variável, tá? Por que 100k em renda variável foi tão importante? Porque no início do meu investimento, da minha carteira, a base foi o Tesouro Direto, certo? O Tesouro Direto e tanto a renda fixa, são os investimentos mais seguros que você vai ter disponível para a pessoa física, certo? Porque aqui, por exemplo, no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro pro governo. O governo vai te pagar uma rentabilidade em cima desse dinheiro que você emprestou. Um exemplo, aqui é um Tesouro IPCA que vai vencer em 2040, ou seja, daqui 15 anos, 14 anos, certo? Então, a rentabilidade acumulada que desse Tesouro IPCA que eu contratei é 6,84, eu já sei o quanto eu vou ganhar. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês, gente. Olha só. Tesouro Direto. Ó, Tesouro Direto. Qualquer pessoa tem acesso a esse tipo de informação, certo? Então você vem aqui no site do Tesouro Direto e você vê aqui, ó, IPCA, né, que é inflação mais a taxa que o governo oferece. Hoje a taxa está em 7,49, certo? Então a gente vai fazer aqui uma simulação. Se eu fosse aportar hoje, certo? Então vamos lá.
Tá, vou colocar aqui 0, colocar aqui o valor de 50 mil. Vamos lá. Ó, se hoje, exatamente hoje, eu aportasse, eu teria daqui, né, 14 anos, 192,85. O Tesouro IPCA 2040, você só resgata no final, tá? Então aqui eu já sei, só printar esse número e deixar esse número guardado, eu já sei o quanto eu vou receber lá. Só que a minha realidade não foi essa, a minha realidade é essa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu já tinha deixado aqui, já pra gente ganhar tempo do vídeo. Eu contratei a taxa com 6,84, tá? Hoje a Selic está em 14% e hoje a inflação está em 4,44% acumulado em 12 meses, certo? Aí, né, eu fiz aqui a simulação. Então, basicamente, o meu retorno está sendo 197.520,73. Essa taxa pode variar? Pode. Esse valor pode variar? Pode. Só que o que vai variar? Somente a inflação. Ou seja, se a inflação subir, ou seja, eu perder o poder de compra do meu dinheiro, esse valor aqui vai aumentar. Porque o governo vai me pagar 6,84 mais a taxa de inflação. Ou seja, se a inflação dobrar, for para 8%, vai ser 8% mais 6,84. Certo, galera? Então, vai ter aí uma rentabilidade acumulada de 14,84. Certo? Eu acredito que agora deve ter ficado um pouco mais tranquilo para vocês. Já no CDB, que é o que eu também estou investido aqui na segunda parte, ó, foi 50 mil em CDB e 50 mil em Tesouro Direto, que foi a base da minha carteira, entendeu, gente? Então vamos lá, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. 14% é hoje a Selic. Expectativa de IPCA, 4,44. Ou seja, quando você aporta em CDB, em renda fixa, atrelada à taxa Selic, você está refém da inflação. Ou seja, se a inflação subir, ou, por exemplo, a inflação chegou a 10%, então eu só vou ter 4% de retorno. Esse é um cenário bem agressivo, mas não chega a isso. Até porque se a inflação subir, a taxa Selic tende a subir também para desaquecer a inflação. Mas enfim. Então, galera, fazendo aí uma projeção de 15 anos, então o total que valorizaria o meu investimento seria exatamente esse, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Uma média, né? Então seria 197.520 mais 73 mais 205.812,43. Hoje, a expectativa é que daqui 14 anos eu tenha esse retorno, certo? Então, por isso que eu fiz a base da minha carteira, a renda fixa, que é seguro, certo? E é como eu falei para vocês, tem duas opções. Ou você faz o IPCA, ou você faz em renda fixa, né? Atrelado à taxa Selic, ou atrelado à Selic que o governo vai pagar, mais a inflação, certo? Então, galera, é isso que é a base da minha carteira. Esse é o investimento mais seguro que você pode ter no mercado financeiro. Qualquer pessoa tem acesso a isso. Na sua corretora, no seu banco, enfim, qualquer pessoa. E eu recomendo, às vezes, a pessoa que não tem um conhecimento financeiro, estudar renda fixa. No caso, igual eu tenho um primo que investe em imóveis, eu dei esse desafio para ele. Falei, cara, dá uma estudadinha em renda fixa para você entender mais ou menos o que é investir. Aí ele tá nessa saga aí de entender o que é renda fixa, entendeu? Então é isso, galera. Então vamos lá. Voltando aqui para a carteira. Essa é a base, certo? 50-50. Então já tem ali mais ou menos o valor que vai retornar daqui 15 anos. Lembrando que essa é uma carteira exatamente, ó, para 15 anos, certo? Essa é a minha expectativa com essa carteira, né? Então vocês vão ver conteúdo dessa carteira por 15 anos. Enquanto eu estiver produzindo conteúdo, estarei produzindo em cima dessa carteira. Então, galera, vamos lá para a próxima parte da carteira, que foi o desafio exatamente esse, de chegar em 100 mil com renda variável. Porém, a renda variável eu distribuí em diversos ativos, que são quais? REITs, ETFs internacionais, stocks, que são ações dos Estados Unidos, FIIs aqui do Brasil, ações aqui do Brasil e criptomoedas que eu limpei e deixei somente o Bitcoin, né? E depois eu falo por que eu fiz isso. Então, galera, todos esses ativos que vocês estão vendo aqui, todos eles têm uma coisa chamada dividend yield, que é o quê? Por exemplo, tirando o Bitcoin, tá? O Bitcoin ele não paga dividendos, beleza? Então todas essas empresas, elas te pagam dividendos, certo? Então vamos lá, a gente pega a Petrobras, né, a mais famosa. A Petrobras, ela tá custando o valor de R$ 44. Eu entrei com o valor estava 47, ou seja, eu estou perdendo, tá? Porém, a empresa já me pagou uma partezinha de dividendos, mas ainda não superou esse valor, só que não tá aqui. Tá aqui na outra aqui, ó, que eu alterei. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. A empresa já me pagou R$ 26 de dividendos, certo? Então, para vocês entenderem, as empresas, elas têm duas formas de te entregar retorno. Valorização e dividend yield. Dividendo nada mais é que a empresa produziu, a empresa, né, vamos lá, Petrobras exportou, minerou, fez extração de petróleo, com todo aquele lucro que é auferido pela empresa,
uma parte do lucro ele destina aos seus acionistas, certo? Isso que é um dividendo, certo, gente? Isso é um dividendo que você recebe da empresa. Assim como a Petrobras, todas essas outras empresas aqui distribuem dividendos. Por exemplo, a Caixa, o Banco do Brasil, BB Seguridade, Sanepar, Vivo, Semig, Vale, que é conhecida por muitos, entendeu? Então, todas essas empresas, assim como as stocks aqui, ó, dos Estados Unidos, também distribuem dividendos aqui, ó, proventos recebidos, certo? Então, galera, ou a empresa entrega uma valorização ou a empresa entrega um dividend yield pro acionista, certo? Então, galera, o que eu quero que vocês entendam? Aqui, todas essas empresas, elas têm um dividend yield médio, certo? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Por exemplo, a Petrobras, ó, ela teve uma valorização, ou seja, ela entregou uma valorização de 53,30 em 12 meses e um dividend yield de 8,17, ou seja, ela pagou 8% no ano, certo? Em 12 meses. Então, isso que é extremamente importante para quem investe na empresa. Ó, um exemplo, em 10 anos, ela valorizou 1.217,75, certo? Essa mesma mecânica de ações aqui no Brasil também funciona para as stocks, que é o mesmo grupo, só que nos Estados Unidos. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa é uma estoque de mineração, certo? Que eu acredito que vai ser uma ação que vai valorizar bastante devido a todo o boom da inteligência artificial e a demanda por extração de minérios. Ó, é uma empresa que em 12 meses entregou uma valorização de 76%, ou seja, lá atrás, em 2025, vamos aumentar aqui, eu gosto de escalas maiores, ó. Vamos lá. Aqui é 2019, a pandemia em diante. Da pandemia em diante, a demanda por minérios, né? A tecnologia vem aumentando. Tudo que é eletrônico necessita de minérios. E essa é uma empresa que faz a extração desses minérios. Então, é uma empresa que futuramente tem tudo para valorizar muito. Então, é por isso que eu investi nessa empresa. Ó, em 10 anos ela teve uma valorização de 653%, mas nada impede dela chegar a ser uma Vale da vida e ter 1.000 e poucos por cento de valorização. Entendeu, galera? Então, é uma ação que eu acredito. E ela tem a mesma coisa da ação brasileira. Ela entrega valorização e também dividend yield, certo? Aí, eu vou mostrar para vocês outra classe de ativos. Ah, o ETF internacional é a mesma coisa, tá, gente? Vamos pegar aqui, ó, o ETF, para ficar mais fácil de vocês entenderem. O ETF nada mais é, por exemplo, esse aqui é um ETF que replica o S&P 500, o índice mais negociado do mundo. São as 500 maiores empresas americanas, certo, galera? Então, ó, é um ETF que tem um retorno aí de 10 anos de 315%. Mas futuramente pode estar, né? Que eu acredito, é por isso que eu estou investido, que pode estar entregando uma valorização muito interessante a longo prazo. Ó, em 12 meses ele valorizou 20%. Certo, galera? Então, ele entrega valorização e também dividend yield, 1%. 1% é bem pouco, né? Porém, nos Estados Unidos é diferente. Aqui no Brasil a gente tem uma taxa Selic que já chegou a 15%, agora está em 14%, né? Lá nos Estados Unidos, eles chegam a pagar no Treasury 3, 4%, se muito 5% ao ano, entendeu? Então são realidades diferentes. Mas, para vocês entenderem, a mecânica é a mesma, valorização e dividend yield, tá? O ETF entra ali meio que no grupo das ações, tem a mesma função e mecanismo de valorização e dividend yield. Aí, outro produto pra gente matar, ó, ações, estoques e ETF é praticamente o mesmo mecanismo, certo? Agora a gente pega FIIs. Os FIIs no Brasil nada mais são que existe um grupo, uma administradora por trás dos recursos, vamos lá, eles captam, 1 bilhão, um exemplo. E esse grupo, ele faz a distribuição dos investimentos desse 1 bilhão. Desse 1 bilhão, vão gerar lucros. E esse lucro, ele é revertido em pagamento mensal de dividendos. Ou seja, o FIIs, ele é um produto mais voltado para quem quer ter uma, vamos dizer assim, semelhante a um aluguel, uma rentabilidade mensal, certo? Então, o FIIs, ele já não entrega uma valorização tão grande como a ação, né, que tem um potencial enorme. Tudo depende da empresa e da administração da empresa, né? Assim como já houveram empresas que explodiram. Um exemplo, Magalu. Magalu já foi lá para cima e agora tá à beira da falência, a ação não tá valendo nada, certo? A Magalu, inclusive, chegou a ser comparada com a Amazon brasileira. Então, a categoria FIIs já é diferente. Eles investem, por exemplo, igual o NXRF investe em papel, ou seja, dívidas. Eles emprestam esse dinheiro para instituições e essas instituições pagam juros maiores para eles e eles revertem esse lucro para os acionistas, no caso, pessoas que têm cotas do MXRF. Fundos de tijolo, como a HGLG, que é um dos maiores fundos de logística. O que eles fazem? Eles eles compram, né, galpões enormes e alugam. Por exemplo, galpão logístico para a indústria. Um exemplo, Mercado Livre, Shopee. Recentemente fecharam contratos longuíssimos com a HGLG para poder ter a sua sede no Brasil de distribuição, ou seja, eles vão importar de fora para o Brasil e aqui dentro do Brasil fazer a distribuição dos produtos, certo? Então, KNCA, Fiagro, ou seja, dívidas ou seja, empréstimos para financiar o agronegócio, né?
Pessoas que vão lá e tomam dinheiro. XPML11 é um dos fundos, um dos FIIs aqui do Brasil muito famosos que são do segmento de shopping, ou seja, é um grupo que tem diversos shoppings e esses shoppings, eles pagam, né, o lucro é nada mais que o quê? Ah, eu quero montar uma Zara no shopping Cidade Jardim, que, por exemplo, é um dos shoppings que estão no portfólio da XPML11. Então, a Zara vai pagar o aluguel para esse fundo e esse fundo vai reverter esse valor aí para os cotistas, certo? Ah, aí vem outros, KNCR11, né, que é um dos fundos de papel mais valorizados aí da Bolsa, BTGLG, que também é um fundo de logística, assim como HGLG, enfim, lajes corporativas, também lajes corporativas, enfim, híbrido. Cada fundo tem a sua estratégia. Eu não vou entrar em explicar cada um, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu estou explicando o produto FIIs, certo? Então o FIIs, ele não te entrega uma valorização muito grande, mas ele te entrega uma estabilidade de rentabilidade mensal. Por exemplo, o MXRF11, ele não tem uma valorização muito agressiva, porém, ó, em 12 meses, 12,89, certo? Ó, em 10 anos, ele valorizou 193%. Porém, aqui na parte de dividendos, ó, ele comparado com o CDI, agora ele tá dando ele tá perdendo um pouco pro CDI, né? Numa janela de 10 anos ele tá ganhando, mas agora ele tá dando uma quedinha, porque o CDI tá muito alto no Brasil, a verdade é essa, certo? Só que em 10 anos, se eu tivesse investido, né, no MXRF11, eu teria 2.911,90, né, contra 2.428 do CDI, ou seja, ele valorizou, ele entregou mais do que o CDI em 10 anos, certo, galera? Então, ó, dividend yield do mês, ele entrega 1% ao mês, ó, em 12 meses ele tá entregando 12,89, ou seja, próximo do CDI, né? Então, para vocês entenderem. Só que a diferença é o quê? O FIIs, ele não é tributado, ou seja, os rendimentos de FIIs, ele é isento de imposto de renda, ou seja, a renda fixa não. Então, para falar bem a verdade, ele acaba entregando mais do que o CDI, né? Na minha opinião e na matemática aí mostrando para vocês, ó. Ó, dividend yield de 1% ao mês, ó. Ó, extremamente consistente, ó. Só teve um mês que ele pagou aqui menos, ó. Tá vendo? Então, galera, isso que é um produto FIIs, tá bom? Então, vamos continuar aqui o raciocínio. O FIIs, ele também tem o seu equivalente lá nos Estados Unidos, que é o quê? Os REITs, que é a mesma coisa, só que nos Estados Unidos, tá? Aí lá, a quantidade de REITs é enorme. Eu quis ter somente esses três na carteira, que é o DLR, o Realty Income e o Projects Logistics. O DLR nada mais é que ele investe em data centers, ou seja, ele compra terrenos, monta galpões enormes para hospedar data centers, como, por exemplo, para Google, porque para gerar todo esse, vamos lá, para sustentar uma inteligência artificial precisa de muitas máquinas. Para minerar Bitcoin, precisa de muitas máquinas. Então, a DLR, ela investe exatamente nisso, mais especificamente agora em inteligência artificial, ou seja, compra grandes partes de terra, montam galpões enormes, e as empresas como Google, Cloud, né, OpenAI, enfim, as empresas de inteligência artificial estão contratando esse tipo de serviço, porque para eles sai mais interessante do que eles comprarem e fazerem, né? Então, para vocês verem, ó, é uma rentabilidade que está tendo de 24,65% desde que eu comecei a aportar, né? E ele pagou também proventos. Deixa eu colocar aqui no outro, que aqui dá para ver melhor. Aqui, ó. Eu tive uma valorização de $46 e já recebi 22,50%, certo, galera? Ó, um yield de 2,47, como eu falei para vocês. O yield dos Estados Unidos é menor, devido à taxa Selic deles, ou seja, os treasuries serem menor, certo? Por exemplo, o Realty Income é um REIT que paga mensalmente, ou seja, todo mês ele paga. E você vê, ó, um dividend yield médio de 5 anos de 5,59. Esse ano ele já está pagando 4,94, né? Até o final do ano, acredito que chegue próximo aqui dessa taxa média de 5 anos. Então, galera, ó, ele teve uma valorização pequena de 9,43 e pagou aí, ó, até agora, R$50 de proventos, né? Aqui o legal aqui do Investidor 10 é que ele já mostra o valor já convertido. Então, galera, ó, tá acima da taxa de juros americana, né? Que é como se fosse a taxa Selic aqui do Brasil, certo? E tem a Projects Logistics, é um nome meio chato de falar. Enfim, ela tá próxima ali do meu preço médio, teve uma desvalorização de $14, 1,55, e ela já pagou R$24 de proventos, né? Um dividend yield de 2,94, só que ela paga, né? Não tá pagando tanto assim, né? Tá pagando um médio ali, mais ou menos ali da taxa Selic americana, né? Do Treasuries. Então, galera, o REITs, não vou explicar os ativos pra gente não prolongar muito o vídeo, mas os REITs, galera, e os FIIs são praticamente a mesma coisa, certo? Então é isso, galera. A diferença é só que um é brasileiro e outro é americano. Então, galera, agora vem o pulo do gato. Qual que é o pulo do gato? Nenhum influencer de finanças mostra para vocês o que uma carteira, por exemplo, como a minha, que é extremamente estruturada, ou seja, tem renda fixa, tem tesouro direto, tem REITs, tem FIIs, tem ETFs, tem ações, tem estoques e tem criptomoedas, mostra para você
qual o valor de dividendo que essa carteira dá para você no ano, certo? Um exemplo, vou mostrar para vocês. Eu tenho, por exemplo, o KNCR 11, que dá um dividend yield de 13,45%. Eu tenho o KNCA, que dá 14%, né? Então, o que eu vejo é influencers falando, eu estou investindo, por exemplo, em TEP 11 e ele me dá um DI de 15%. Ou seja, a pessoa fala somente do ativo. Ela vai falar para você do ativo, mas ela não vai falar, às vezes, por exemplo, aqui ó, um ETF que eu tenho aqui, ó, o Nasdaq, ele paga só 0,75 de dividendo ao ano, né? Numa média de 5 anos. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, vamos lá para ações. Eu tenho a Taesa que paga 10% ao ano, ou seja, tá pagando abaixo da Selic, né? Eu tenho a Vivo que paga 5%, eu tenho, vamos lá, aqui ó, a VEG. A VEG ela foca mais em valorização da empresa, ou seja, ela reinveste para que a empresa aumente a cotação, mas ela paga um dividendo de 2%. Né? Em 5 anos pagou 2%. Esse ano ela tá pagando uns 4%, entendeu? Ó, a Prio realmente também é uma empresa que só investe em valorização, ou seja, ela reinveste os lucros para que a empresa aumente de tamanho, né? Então, cada empresa tem uma filosofia, tá? Então, galera, o que muita gente fala é exatamente isso. A pessoa foca aqui, às vezes, no dividend yield da empresa, mas não fala para vocês quanto que a carteira composta inteira entrega de valorização no ano, realmente, dos seus ativos, das suas posições. Só que aqui eu vou mostrar para vocês, porque eu fui lá e fiz, né, o mapa de dividendos. Para quem gosta de viver de dividendos, a pessoa que está focada só em dividendos, isso daqui, ela tem que obrigação ter isso no seu portfólio. Ela tem que saber como que é o mapa de dividendos. Ou seja, aqui, por exemplo, ó, Caixa e Itaúsa, que são duas ações que eu tenho, pagam dividendos em janeiro. Banco BB Seguridade, Itaúsa e Klabin pagam em fevereiro. Itaúsa geralmente paga todos os meses, tá, gente? Ela é uma holding, né, do Itaú, que tem diversas empresas embaixo, e ela tem uma política de distribuição mensal, certo? Então, vamos lá. Ó, por exemplo, a Petrobras paga só em maio, em agosto, em novembro e dezembro. Ou seja, ela distribui os lucros, certo? A Taesa, em maio, agosto, novembro e dezembro, como se fosse a Petrobras. A VEG. A VEG esse ano vai pagar em março, já pagou em agosto, né? Então vocês vê, existe um padrão de entrega de resultados, né? Então você vê, as empresas são diferentes dos FIIs, elas fazem o lucro e distribuem, certo? E elas têm ali mais ou menos uma data que eles fazem o pagamento ali já para deixar os acionistas mais com previsibilidade, né? E essa é a palavra correta. Já os FIIs, olha só, os FIIs eles pagam mensalmente, certo, galera? Então, ó, eu peguei aqui ó, o yield de cada FII meu, aqui ó, cada FII meu, certo? Ó, tem FII, por exemplo, o TXRF11, ele paga um yield anual de 16,58, certo, galera? Então, ó, você pega um BB Seguridade, paga 12%, uma ação, entendeu, galera? Então tem toda essa diferença aí de produtos, certo, galera? Se eu fosse mostrar para vocês só a minha carteira de FIIs, eu teria que mostrar para vocês esse resultado, 12,15, que é o quê? A média do maior para o menor, ou seja, o que paga menos é esse aqui, ó, é o PVBI 11, paga 7,84, certo? Então, esse que paga menos e o que paga mais, que é o TRXF 11, eu fiz uma média dos ativos, que dá o quê? 12,15 anual, porque é aquela coisa, eu não estou investindo só em um, então, né, o dinheiro está espalhado. Das minhas ações da minha carteira, eu tenho 6,89, contando com todos os yields, certo? Aqui é só dividend yield, certo? Então quem paga mais? Não, aqui ó, 12,87. Quem tá pagando mais anual é a CEMIG, certo? E quem paga menos? Aqui ó, a Sanepar e a Prio que não paga nada, né? Então a Prio reinveste todo o valor. Então galera, um yield médio seria 6,89. Então vamos lá, se eu tenho 100 mil investido em ações, ela vai pagar um yield anual 6,89. Lembrando que a Selic no Brasil está 14, então vocês veem a diferença. Só que, como eu já expliquei para vocês, ações elas têm potencial de valorização. A empresa entrega um valor ali para os acionistas, mas ela reinveste na operação, fazendo a empresa crescer. O que proporciona uma valorização da cota, certo, galera? Maiores lucros, maiores valorizações. O REITs, que são aqueles três que eu mostrei para vocês, o REITs anual está em torno, vamos lá, o Realty Income 4,94 em 12 meses, o DLR atualmente 2,47 e o Prodigy Logistics por 2,94. Um yield anual de 3,45. As stocks que eu tenho, as ações, vamos lá. A que paga mais é a United Health, que é um grupo de hospitais, né, como se fosse uma rede DOR daqui do Brasil, né, é um grupo que administra diversos hospitais de convênio, né, é uma empresa focada em saúde. Ela entrega um yield de 2,23, isso é só o dividendo, tá? Aí tem a SpaceX, que eu coloquei agora recentemente, que tá pagando zero. Tem a Software Company, que é uma empresa focada em extração de cobre, a FCX, que paga 1,99, e a Coast Co, que é uma cadeia de, como que eu posso dizer, como se fosse um Walmart, né, de supermercados que vendem de tudo, certo? Tipo Americanas aqui do Brasil, né?
Então vamos lá. Beleza, essas são as stocks. Então o yield anual está em torno de 1,14%, só que em dólar, né? Tanto os REITs quanto as stocks são em dólar, tá? Aqui a gente já passa para o mercado americano. E as ETFs que eu tenho, que é a AIQ, que investe em inteligência artificial, a QQQ, que é o Nasdaq, a SOX, que investe em empresas de tecnologia, tá? De IA, e a VUL, né? Que é o S&P 500, um yield médio 0,61, entendeu? Então é isso, gente. Aqui eu também adicionei o meu IPCA 2040. Ah, mas o Tesouro não paga dividendo. Não paga dividendo, mas ele paga anual. O que ele paga anual? Inflação mais a taxa que eu contratei de 6,84, que atualmente dá 11,28, certo, galera? E também adicionei a minha renda fixa, que é o CDI, que paga os 14% atual, menos a inflação de 4,56. Então, tá dando 9,56 anual, certo, galera? Então, desse valor, agora que vem o pulo do gato, desse valor de 210.565, o dividendo que eu vou receber mensal, ou desculpa, anual, é uma média de 7,98, certo? Então, galera, olha esse estudo que você não vai ver por aí, gente. Esse estudo aqui, nossa, eu tava grande aqui, ó, acho que eu tava atrapalhando. Mas enfim, acredito que vocês conseguiram entender. Esse valor aqui de yield médio total, ninguém mostrou até hoje nesse YouTube. Nenhum influencer de finanças mostrou isso. Que é, assim como o dividend yield, que é certo, a valorização do Tesouro Direto e da renda fixa também, né? Então, isso juntando dá 7,98 anual, certo? Então, se você tem 100 mil reais, você anualmente vai ter de dividendo 7.980 reais, certo, galera? Então, aqui que é a divisão de águas dos influencers. Eles não te mostram o dividendo anual deles. Isso daqui muda tudo no cenário de entrega de conteúdo financeiro. Porque eu, lá atrás, também tinha essa mesma dúvida, né? Eu, lá atrás, também acompanhava o conteúdo dos influencers, mas não tinha esse tipo de informação. Que eu acredito que, se a pessoa é influencer digital, ela teria que mostrar não só a valorização ou não só o dividendo individual de uma ação, mas mostrar o conjunto completo do seu investimento. Certo, galera? Isso daqui faz toda a diferença, gente. Isso faz toda a diferença. Então, eu fui mais além. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, eu peguei, né, esses dados e joguei na inteligência artificial, puxando a fonte dos dados do FIPZAP de julho, ou seja, atualmente aqui no Brasil, e fiz uma apresentação aqui para vocês bem simples, baseado na minha carteira, porque a sua estratégia atual está anos-luz à frente do investimento tradicional em casas e apartamentos. Lembra do meu primo que eu falei para vocês que investe em apartamento? Então, sabe aquele seu tio, aquele pessoal seu que você conhece, que tem ainda essa cabeça, essa mentalidade de investir em imóveis? Vou mostrar para vocês aqui por A mais B. Choque de realidade. Panorama atual do mercado. O teto, o que mais vai valorizar do tijolo físico, de acordo com os dados mais recentes do índice FIPZAP de julho, a rentabilidade anual está na casa de 6%, ou seja, no máximo 6,14%, tá bom? Levando em conta esses indicadores dos aluguéis que tendem a orbitar um yield mensal modesto de 0,3 a 0,5 do valor do imóvel, tá? Que é a realidade. Vamos lá. Um yield de um dormitório, por exemplo, quem compra apartamento de estúdio para fazer de aluguel, colocar em Airbnb, vai ter ali um retorno de 6,78. Uma média nacional de 6,14. E se for uma casa grande, ali uma casa mais ou menos de 4,84, dependendo do bairro, né? Lógico, uma casa, vamos supor aqui em São Paulo, no Jardim Europa, para alugar, é mais caro do que uma casa, por exemplo, em Santo Amaro, né? 2 bairros aqui da Zona Sul de São Paulo que são, né, bem conhecidos. Imóveis menores e bem localizados conseguem taxas levemente melhores. Em contrapartida, os apartamentos maiores com 4 quartos ou mais, vem um retorno médio cair vertiginosamente para a casa dos 4,84 ao ano. Né? Ou seja, se tem um apartamento lá gigante de 1 milhão, você não vai alugar, né, pelo valor de 6,78, né? Dependendo ainda do bairro, né? Vai ser bem menor ali o que você vai investir para ter o retorno mensal, certo? Então, fora outras questões, tá? IPTU, imposto de renda, que eu nem vou entrar aqui. Então, foco em São Paulo. O preço médio se consolidou em 65,18 por metro quadrado, marcando a capital como a mais cara do país para o inquilino. Lembrando que em outras regiões do país, por exemplo, eu moro, sei lá, no Pernambuco, no estado do Pernambuco, você não vai alugar uma casa por esse yield, certo? Não vai. Então, outros estados, por exemplo, eu moro, sei lá, do lado da favela do Rio de Janeiro, você não vai alugar, né? Vai ser difícil alguém pagar esses valores aí, entendeu? Então, exceção à regra, em nichos de altíssimo padrão com demanda reprimida, como Brooklyn, aqui em São Paulo,
Estudos pontuais de 2026, ou seja, atualmente, sinalizam que o yield de locação chegou a ultrapassar a barreira dos 6 ou 7% ao ano de forma bruta. Por quê? Brooklyn é do lado da Faria Lima, né? O coração financeiro ali do país, né? Então, essas regiões que têm alta demanda, o aluguel costuma ser sim mais caro, só que não ultrapassa os 6%. Por exemplo, eu vou comprar um apartamento de 1 milhão lá para ganhar 6 mil por mês, só que isso é de forma bruta. Esqueceram de falar do IPTU e do imposto de renda, né? Então, ó, cenário estimado na prática. Um imóvel de 300 mil, ou seja, vamos supor um apartamento como esse que eu estou, que é nessa faixa. Um aluguel mensal vai de 900 a 1.500 reais. Um yield anual projetado de 3,60 a 6%. Certo, galera? Imóvel de 500k, mesma coisa. Um aluguel, você vai pagar de 1.500 a 2.500. Essa é a realidade de São Paulo. Um imóvel de 800 mil, mesma coisa. 2.400 a 4 mil de aluguel. Pois é, você vai pagar 4 mil para morar num imóvel de 800 mil. Entendeu, galera? A lógica do negócio? Isso eu tô falando como investimento, tá? Então, rentabilidade menor. Um imóvel de 500 mil em São Paulo vai colocar 25 mil por ano bruto no seu bolso. Bruto. Num cenário otimista de 5% ao ano. Vocês estão vendo que esse estudo tá bem otimista. Mas geralmente não é isso, tá? Geralmente é menos. A mordida do leão. Desses 25 mil, você ainda precisa pagar o imposto de renda sobre o aluguel recebido, corroendo o retorno líquido. Vacâncias e taxas. É necessário pagar taxa de administração da imobiliária, caso você alugue via imobiliária, e arcar com condomínio e IPTU do próprio bolso, caso o inquilino vá embora. Também tem esse risco, né, que é a vacância. Então, galera, comparativo prático com 500 mil. Um yield anual, a gente sendo muito otimista, de 5% ao ano, vai te dar um retorno de 25 mil. Só que, lembra lá, tem o leão e tem os impostos, tem vacância, tem tudo. Se eu fosse só colocar o meu investimento, ou seja, eu investi 500 mil em FIIs, só em FIIs, com essa carteira que eu lhes apresentei, eu teria um yield anual de 12,15, que é o que eu mostrei aqui para vocês, é real, tá aqui. Então, o retorno é de 60.750, isento de imposto de renda. Entendeu, galera? Olha a diferença, olha o impacto falando somente dos FIIs, tá? Que é como se fosse ali que você estivesse comprando uma propriedade, né? E alugando ali para as pessoas. Só que quem faz isso é o grupo que administra o FIIs, né? No caso, igual eu mostrei para vocês do HGLG, né? Então, galera, ó, o poder na sua carteira. Os FIIs de tijolo estão entregando uma média de 12,15 ao ano. Os mesmos 500 mil alocado renderiam mais de 60 mil anuais limpos, certo, galera? Então, aqui já bate, só aqui essa apresentação já bate aquele velho pensamento. Ah, vou comprar um apartamento de 500 mil e vou botar para alugar. Isso não é investimento. Então, né, conclusão, a minha carteira financeira é muito mais eficiente do que comprar cimento, né? Então, tá aqui as imagens, né, a source da onde a inteligência artificial fez a projeção. Então, galera, é exatamente isso que eu gostaria de mostrar para vocês, certo? Então, se hoje eu fosse pegar um produto financeiro que se compara a comprar um apartamento e alugar, seria os FIIs. Então, só os meus FIIs já batem essa questão. Só que, né, a minha carteira total, né, juntando todos os ativos financeiros, me dá um dividend yield de 7,98, que também é superior a comprar um imóvel e alugar. E eu nem estou falando de pessoas que fazem o quê? A pessoa dá uma entrada no apartamento, vamos lá, vou dar 50 mil e financiar o resto, aí o aluguel vai estar pagando o financiamento. Legal. Isso é uma estratégia para acumular patrimônio, ou seja, você vai deixar o patrimônio se pagando a prestação do financiamento e ele vai se pagando sozinho. Só que quem está realmente ganhando nessa história é o banco, porque o banco vai botar uma taxa lá em cima para você, vamos supor, vai te colocar uma taxa aí de 2% ao mês, de até 3% ao mês, e você não vai fazer essa conta e na sua cabeça você tem um imóvel, só que o imóvel está financiado. O imóvel está financiado, o imóvel está atrelado ao banco, ou seja, ainda não é seu, enquanto não terminar de pagar, não é seu, é do banco. Então, se acontecer alguma coisa, por exemplo, uma vacância, quem vai ter que arcar com a prestação do financiamento é você, e não, né, o banco. Então, se você, por exemplo, tem algum problema na sua vida e você não conseguir pagar, é você que vai perder. Aí você vai perder a entrada e o valor, né, do que você já pagou e ainda vai ter que pagar mais ainda para se desfazer. Então, galera, vocês veem que existem diversos tipos de investimentos, mas tijolo, né, no caso cimento, no caso comprar um imóvel, não é um investimento para quem tem conhecimento de mercado financeiro. Se você somente pegar o seu dinheiro hoje, atualmente, e colocar em renda fixa no CDI, ou seja, na famosa caixinha do Nubank, caixinha do Mercado Pago, enfim, que seja, você já vai ter um rendimento superior de 9,56, tá? Já descontado a inflação aqui no caso, tá? Então, você vê, galera, hoje em dia vale mais a pena você colocar o dinheiro para render do que comprar um apartamento, um imóvel, uma casa. E até aquelas pessoas falam, vou comprar um terreno, vou montar umas kitnet e vou alugar. Também, galera, vocês podem procurar aí no YouTube, tem um monte de gente que faz esses cálculos e fala que não vale a pena. Certo, galera? Então, esse é o poder
do mercado financeiro, galera, que muita gente não entende. E devido à falta de conhecimento. Só que aí que tá, galera, quando você consome conteúdos igual esse aqui, que vão te mostrar a verdade, a nua e crua, porque aqui eu não tô, por exemplo, divulgando o BTGLG porque eu sou patrocinado, eu não tô divulgando o HGLG porque eu sou patrocinado, não, é porque realmente eu invisto, né, uma pessoa pequena investindo. Então aqui a informação é de verdade, é diferente, certo? Eu não tô aqui divulgando sei lá, Petro porque eu sou um influenciador patrocinado, não, certo, galera? Então, para vocês verem, uma pessoa simples, uma pessoa comum, sem acesso à informação privilegiada, sem nada, consegue ter um retorno financeiro de investimentos no Brasil. É possível. E também no mundo, né? Como eu mostro para vocês, eu não invisto só no Brasil, eu invisto também em dólar, né? No mercado americano. Então, galera, aí que tá a diferença. Agora, o que eu vou mostrar para vocês? Gente, eu fiz as projeções, tá? Isso aí, galera, isso aqui é nível institucional que eu tô mostrando aqui para vocês, certo, galera? Eu fiz as projeções baseado no meu capital, né, na minha atual carteira, certo, galera? Então, olha que sensacional e olha como realmente o mercado bate, a longo prazo, né, bate qualquer outro tipo de investimento. Galera, vamos lá, vou explicar aqui para vocês. A inércia do capital, zero aporte, ou seja, se eu hoje não aportasse mais nada, R$ 0, com o capital que eu já tenho, tá? Lembrando que esse valor aqui de 210.738 eu fiz de ontem, tá? Que essa planilha eu fiz ontem. Cara, deu muito trabalho para fazer essa planilha, gente. Muito trabalho mesmo. Por isso que muita gente não quer investir, porque dá trabalho você calcular, certo? Então, eu fiz baseado ontem, né? Eu não vou refazer hoje, porque hoje já tá outro valor. Mas enfim, vamos lá. Se hoje, no capital, que eu tenho aproximadamente 210.738, se eu parar de aportar, eu vou ter uma renda passiva de R$ 1.401, certo? Renda passiva essa, como que eu cheguei nesse número de 0,66? Se o meu dividendo é 7,98 da carteira global, a valorização e o dividendo, certo? Que eu calculei aqui, certo? Então, eu vou ter uma renda passiva de R$ 1.401, certo, galera? Show de bola. Em 5 anos, se eu só deixar sem fazer mais nada, esse patrimônio vai para R$ 309. Se eu deixar 10 anos, vai para R$ 454. Se eu deixar em 15 anos, vai para R$ 6.666. Só o dividendo, presta atenção aqui. Agora, aí que tá o pulo do gato. Se eu fizer os aportes, ou seja, continuar aportando um valor de 5 mil por mês, mais o dividendo, olha como as coisas vão começar a tomar proporção. Ó, em 5 anos, 510 mil, um patrimônio acumulado, né, de 673.903, né, ou seja, os dividendos mais os aportes, e uma renda passiva aí mensal em 5 anos de 4.481, certo, galera? E isso é o mesmo cenário para em 10 anos, ó, em 10 anos, 810 mil, 1.353.000, uma renda passiva de R$ 9.000. Em 15 anos, que é a janela mais longa, 1.110.000, 2.351.000 e uma renda passiva, né, de 0,66 de 15.640. Só que lembra que eu falei para vocês? O mercado, ele tem um retorno de 3 fontes. O aporte é o que faz a diferença no patrimônio. O aporte, o dividendo que é recebido e a valorização do ativo, certo, galera? A valorização do ativo, ou seja, todos esses ativos aqui que estão na minha carteira, né? Inclusive, o que não está aqui é só o Bitcoin, né? Mas, ó, tem aqui também a criptomoedas, né? Bitcoin. Então, a valorização, ó, por exemplo, o Bitcoin aqui valorizou mais de 10% aí em questão de horas, entendeu? Em questão de 1, 2 dias. Então, a valorização, gente, é extremamente importante também para compor uma projeção, certo? Para compor um patrimônio. Então, a gente vai lá para a projeção número 2, o retorno total, que é o quê? O aporte mensal, os dividendos recebidos e a valorização. Aqui eu coloquei uma valorização de 5%. Ou seja, um cenário que vamos supor, se, vamos lá, a Vale cair 40% e o Bitcoin valorizar. Isso pode acontecer. Uma puxa a outra, na média vai ficar 5% de valorização da carteira completa, certo, galera? Lembrando que hoje em dia, ó, hoje, atualmente, ó, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, renda fixa meu tá valorizando, o Tesouro Direto, essa rentabilidade aqui não faz diferença, só se eu for resgatar agora. Os REITs estão valorizando, tem uma rentabilidade aí de 15%. Os FIIs estão caindo 4%, os ETFs estão subindo 5%, a rentabilidade acumulada de 14%. As ações caindo 6%, mas uma rentabilidade acumulada de 15%. As stocks subindo 12%, uma rentabilidade acumulada de 7%, uma pela outra. E as criptomoedas, né, que no caso aqui só conta a variação total, né, da posição, né, que não tem rentabilidade acumulada porque não paga dividendos. Então, está subindo atualmente 4%, certo? No momento que eu gravo esse vídeo. Então, galera, no global, do total desses todos os ativos que eu tenho, se valorizar 5% ao ano, vamos lá, aqui, em 5 anos, 510 mil.
Ou seja, o aporte de 5 mil, o dividend yield de 7,98 ao ano e uma valorização anual de 5%. Ó, um patrimônio total acumulado de 7.990, né? Que é a valorização. Aqui, ó, lucro gerado, os juros mais a valorização. Só de juros e valorização, 288 mil. Entendeu, galera? Aqui é o total com o aporte, certo? Aqui é só os juros, certo, galera? Então, isso pode gerar, em 5 anos, uma renda passiva de 0,66, né, que é o mensal, de 5.314. Uma realidade extremamente palpável em 5 anos, certo, galera? Então, aí a gente pula para 10 anos, ó, 10 anos, total aportado, ou seja, só o que saiu do meu bolso, 5 mil, né, por mês. Com a valorização, total do patrimônio acumulado, 1.882.451, certo? Lucro gerado pelo juros e a valorização de 5% apenas, 1.071. Tá vendo como o que faz a diferença, gente, é o aporte, o dividendo e a valorização e o tempo, certo, galera? Uma renda passiva, né, de 0,66 de 12 mil. Agora a gente joga para uma janela de 15 anos, que é o objetivo dessa carteira, em 2041, né? Tanto que meu título vence em 2040, né, o IPCA. Só de aporte, 1.110.738. Patrimônio total acumulado, 3.876. Só o lucro gerado dos juros e da valorização, 2.765.763. O que dá uma renda estimada daqui 15 anos de 25.778. Galera, vocês pegaram a visão disso daí? Vocês entenderam que o que faz a diferença é aporte, o dividend yield, obviamente, a valorização e o tempo, galera. O tempo são 4 pilares que são indispensáveis no acúmulo de patrimônio e no investimento. Por isso que todo mundo fala, investimento é a longo prazo, não é agora, certo, galera? É sempre a longo prazo, entendeu? Então, se você só de pegar esses 3 cenários aqui, a pessoa já consegue entender o que é o poder. Aqui é só o dividendo, aqui é o dividendo mais o aporte, e aqui é o dividendo, a valorização e o aporte, certo, galera? E o tempo, né? Aqui, 5, 10, 15 anos, as janelas, né? Então, galera, vocês pegaram a visão? Aí, beleza, eu fiz também outras projeções, um cenário equilibrado, de, por exemplo, que valorize 10% ao ano das ações, o que é possível, né, dos ativos em si, né, que eu tenho, por exemplo, Bitcoin, que pode explodir, tem diversos ativos aí, que são ativos de valorização, principalmente os ativos do mercado americano, que entregam mais valorização do que dividendo, certo, galera? Então, olha só, no cenário equilibrado, a gente faz outra conta, com os mesmos 5 mil. Ó, hoje, né, que é o valor que já tem, em 5 anos. 510 mil, que é o aporte, mesma coisa lá de cima. Porém, patrimônio acumulado, 945 mil reais, quase 1 milhão. Lucro gerado pelos juros, no dividendo e pela valorização, né, de 10% ao ano. 434.359, o que já dá uma renda mensal de 6.284. Entendeu, galera? Só nesse primeiro cenário aí a gente já matou a nota. E aí vem os outros, né? Em 10, em 15 anos, olha só. Gente, é surreal. Se vocês quisessem dar um pause e dar uma olhada projeção por projeção, tá? Lembrando que essa é a minha realidade, certo? Vocês podem alterar os números e fazer uma planilha para vocês, certo? Então, galera, vamos pular um pouquinho e vamos para um cenário de hipercrescimento, né? Ó, tem a projeção de 10K, tem a projeção de valorização com 10K e 10% de valorização. Gente, é surreal, né? E é possível, é palpável esses valores. Ó, um cenário de hipercrescimento, ou seja, eu sou o Warren Buffett que consegue mais de 20% ao ano, né? Então, ó, esse aqui é pancada. Se você consegue investir 10 mil por mês e ter uma valorização de 15% nos ativos globais, ou seja, na carteira inteira, mais o dividendo atual de 7,98, dá um retorno total de 22%, 22,98%. Em um cenário de 5 anos, né, fazendo um aporte de 10 mil, é 810. Patrimônio total, 1.635.550. Lucro gerado, só dos juros e valorização, 824 mil. Uma renda passiva, em 5 anos, de 10.876. Vocês têm noção que é isso? E aí é aquela coisa, né? Exponencial, 10 anos e 15 anos. Entendeu, galera? Então, depois vocês dão uma pausa no vídeo e dão uma estudada aí nessa parte da planilha, certo, galera? Galera, é com esse vídeo que eu falo para vocês. É com esse vídeo que eu falo para vocês. Será que comprar imóvel e alugar é vantagem? Não é. Nem todo mundo tem o aporte financeiro de fazer 5, 10 mil. Mas todo mundo pode ter, às vezes lá, 300, 400, 500 reais, R$1.000 por mês. E fazer de acordo com a sua realidade. E ter um retorno financeiro sensacional. Um exemplo disso é o tal do INSS, né? Que todo mundo paga até sem querer. Mas você imagina, se você olhar lá no seu Olerite e pegar aquele valor que é descontado, às vezes 300, 400, R$500 por mês, e você fizer
o mesmo aporte que quando você manda o dinheiro para o INSS, você está mandando esse dinheiro para o governo administrar e pagar a aposentadoria de todo mundo. Se você pega esse dinheiro e você mesmo investe esse dinheiro durante 35 anos, igual eu mostrei aqui para vocês, eu só mostrei a janela de 5, 10 e 15 anos. Agora vocês imaginem esses números em 35 anos. É surreal, gente, entendeu? E é o que eu falo para todo mundo, é o que eu falo para pessoas próximas. Se você simplesmente, eu não sei investir, eu não sei nada, começa pelo básico, arroz, feijão, renda fixa, a caixinha do Nubank, a caixinha do Mercado Pago. Esses investimentos que popularizaram, eles já dão à pessoa eu vou brincar, um sabor investimento, né? A pessoa já consegue ter ali um entendimento do que é investir. E se a pessoa faz as contas, igual mostrei aqui para vocês as contas que eu fiz e projeções da minha carteira, galera, é surreal, né? E muitas das pessoas, elas às vezes negligenciam uma coisa que todo mundo tem, que é o tempo. Galera, hoje eu tenho 37 anos, só que quando eu tinha 27, eu não achei que eu iria chegar aos 37. E hoje que eu tenho os 37, eu penso, será que eu não posso chegar aos 47? Vocês entenderam, galera? Muita gente não leva em consideração que o tempo vai passar. E o tempo é um para todo mundo, certo, galera? O tempo passa para todos. E se você não faz as escolhas corretas de investir, de estudar, de procurar informação, você acaba não tendo, né, um retorno que às vezes você poderia conseguir somente com Tesouro IPCA e com uma renda fixa. Você não precisa nem fazer uma carteira dessa igual eu fiz, que é uma carteira já nível institucional. Essas projeções já são nível institucional. Essas contas já são nível institucional. Eu não precisei fazer economia, eu não precisei trabalhar em banco, eu simplesmente precisei ir por conta e estudar e procurar informação, né? Inclusive, esse vídeo é um vídeo de informação pesadíssima para quem gosta, para quem quer entrar, para quem pretende ter uma noção de investimento, certo, galera? Então, esse vídeo é o vídeo que eu faço para mostrar e provar por A mais B que, igual eu tive essa conversa com esse meu primo, que você comprar, e eu nem falei de questão de financiamento, eu nem coloquei na conta aqui questão de financiamento, porque se for financiado para deixar se pagando, não é negócio, quem tá ganhando dinheiro é só o banco, você só tá tendo sabor dinheiro, você tá achando que você tá, né, montando patrimônio, mas você tá pagando, na verdade você tá, mas só que você tá pagando um pedágio que é altíssimo, né, um pedágio bem alto para o banco, para você ter aquele patrimônio, sendo que se você estivesse investindo com valores menores, você conseguiria, com disciplina do aporte, do tempo, esperando a valorização, ou seja, escolhendo os ativos corretos, né, os melhores ativos com qualidade, e tendo um retorno do dividendo, você poderia chegar a melhores resultados, vamos dizer assim. Certo, galera? Então, esse é o vídeo que eu gostaria de fazer para vocês. É um vídeo que eu realmente mostro tudo como as coisas funcionam, certo, galera? Então, é isso. Acredito que esse vídeo vai ser de grande valia aí para várias pessoas aí que pretendem investir ou que são entusiastas no assunto de investimento, certo, galera? Então, agradeço aí a vocês, agradeço a quem acompanhou, porque realmente esse é um vídeo longo, né? Não dá para falar pouco e realmente é um vídeo com bastante informação. Pausa o vídeo, volta o vídeo e caso necessitem de mais informações, deixa aí seu comentário, deixa aí sua opinião e, como sempre, galera, tamo junto, forte abraço e até a próxima. Tchau!